Olá, pessoas. Estou aqui no calor da minha indignação para trazer alguns apontamentos que eu acho que são necessários. Não é uma live para resolver ou propor resoluções. É uma live para ligarmos pontos e para eu desabafar também, porque eu tô revoltada. Mas eu achei necessário trazer alguns pontos que eu relacionei com o caso desse estupro que veio à mídia hoje. E eu acho que essa minha associação não é por acaso, e eu precisava dividir com vocês para que vocês também reflitam sobre isso. Ano passado, no fim do ano, em outubro, novembro, mais ou menos, a gente teve um caso que repercutiu muito, que foi de um professor de medicina que fez uma fala machista durante uma aula, né? Ele estava lá fazendo uma demonstração, nem lembro de que mais. E ele perguntou para a aluna se ela queria ser estuprada no seco ou queria um lubrificante, algo nesse sentido. E aí foi uma repercussão muito grande. E é sempre isso, né? A gente sempre volta para o mesmo ponto. Aí na época a gente problematizou a forma como os professores de medicina trazem à tona esse tratamento, né? E como eles abordam essas questões nas aulas. E como isso reflete na formação profissional dos médicos. Mas aí passou, né? Repercutiu, bolhufas, passou. Ontem eu vi um post aqui e de uma pesquisadora muito influente que eu sigo já há um tempo, e ela compartilhava um artigo do The Guardian, eu acho, que divulgava os resultados de uma pesquisa onde se comprovava que a maioria das cirurgias feitas por médicas mulheres, elas apresentavam menos riscos para as pacientes mulheres. Ou seja, uma mulher, ela tinha mais risco de morrer em uma cirurgia ou ter complicações médicas pós-cirúrgicas se o médico fosse um homem, e menos chances se o médico for uma mulher, se for uma médica. Vi isso ontem, coincidentemente. E aí hoje a gente tem esse relato, né, esse caso, esse flagrante desse anestesista estuprando uma mulher na frente dos outros médicos, na frente de toda a equipe médica. Ele faz isso. E ele faz isso com muita tranquilidade, porque ele sabe que ele não vai ser pego. E a equipe médica, inclusive instrumentistas e enfermeiras, sabem que ele está sob esse véu da impunidade, porque já desconfiavam que ele fazia isso, mas primeiro quiseram gravar para ter provas concretas, porque sabiam que a voz de uma enfermeira contra a voz de um anestesista não era nada sem provas. A despeito de toda a violência obstétrica que as mulheres já sofrem, né? Aí agora a gente tem que ficar se perguntando se a gente vai ser estuprada quando tiver numa mesa de cirurgia. É isso. E aí, quando ele... Eu até compartilhei nos stories. Quando a delegada, né, fala com ele da voz de prisão pra ele, ele se mostra muito surpreso, né? Sobretudo pelo motivo pelo qual ele tá sendo preso. E aí isso me lembrou muito o caso do Robinho, né? Eu até compartilhei nos stories que nos áudios que são autoincriminatórios e que a justiça italiana usou no processo, ele fala muito tranquilamente que ele está tranquilo, que o fulano e o fulano estupraram ela porque penetraram a vítima, mas ele não. Ele até tentou, mas ele não conseguiu penetrar a vítima e só colocou, né, o órgão sexual na boca dela enquanto ela estava desacordada, mas que isso não configurava um ato sexual. E é isso, né? Infelizmente, os homens, há essa estrutura, há essa concepção de que isso não é estupro. Há
muitas falas que são usadas para tentar minimizar o estupro. Quando não há penetração, é porque não houve penetração, foi só uma carícia, foi só não sei o que lá. E quando há sempre uma fala tentando, mas ela provocou, mas é sempre assim. Há um tempo atrás eu estava assistindo um filme de terror. Veja, o que eu quero com essa live, o intuito, é compartilhar com vocês algumas relações que eu fiz com outras situações. Para que nós juntos para que a gente consiga analisar isso não na perspectiva de um caso isolado, mas que a gente consiga entender que isso é uma estrutura, tá? Todos esses casos que eu já citei foram pontos que eu associei imediatamente quando eu vi esse caso, e aí a gente percebe que não é novidade. Não estamos surpresas. Estamos horrorizadas, mas não estamos surpresas. Por quê? Porque isso já aconteceu de várias formas e em outros momentos. Há um tempo atrás eu estava assistindo um filme de terror. E a vítima, né, é sempre aquele estigma. A mocinha fugindo do assassino com a serra elétrica. A mocinha jovem, com uma roupa justa, um jeans e uma camiseta branca molhada e fugindo do cara lá no filme. Os filmes, eles têm essa construção, né? Eles servem também como esse recurso para construir uma cultura. E aí tá lá a mocinha fugindo do bandido com uma roupa apertada, ela jovem, o bandido, um cara velho qualquer com uma serra elétrica na mão. E aí, um dado momento e eu sempre com esse olhar, né? A gente, quando desperta para algumas coisas, elas param de passar despercebido. Para algumas pessoas, e talvez até para mim mesma, há um tempo atrás, isso passasse despercebido. Mas com o tempo, uma vez que você começa a despertar para algumas coisas, você não consegue deixar de vê-las. E aí, o tempo todo me chamou muita atenção a atriz escolhida para fazer a vítima e as roupas usadas. E em um determinado momento, ela é pega pelo vilão e é amarrada. E aí, essa vítima, essa moça, ela fica amarrada com as duas mãos acorrentadas em alguma coisa, mas ela fica com as mãos para cima. E a blusa dela se abre. E é um filme de terror. E o intuito da cena não é... Quer dizer, o intuito da cena é causar medo e pânico de que a mulher está sendo perseguida por um assassino e ela vai morrer. Essa é a primeira camada da cena. E o cara está se aproximando e vai matá-la com a serra elétrica. Sei lá, vai matá-la. Só que a segunda camada, quando você consegue ver além, você vê a mulher ajoelhada, com as mãos amarradas e a blusa dela aberta. E os seios quase à mostra. Então, ali eu consegui ver, naquela cena, claramente toda a construção que o filme já vinha fazendo. E eu notava sutilmente, mas ali tá escancarado. E aí é como eu disse, algumas pessoas podem assistir e passar despercebido. Mas uma vez que você se atenta para essas coisas, você não consegue desver. Se é um filme de terror, se o intuito principal da obra é fazer você sentir medo, você se arrepiar, você sentir pavor, você ficar tenso, por que a figura da mulher está sendo sexualizada em um viés que dá ênfase ao sofrimento? Se a mulher está à beira da morte fugindo de um assassino e toda a construção do filme, que a gente acha que um filme de terror vai tratar de medo, na verdade a mulher está sendo sutilmente sexualizada, qual o intuito disso? Porque ela está amarrada de joelhos. Sendo que ela podia estar amarrada de qualquer jeito, sei lá, amarrada pelos pés. Por que ela está de joelhos? Porque a produção do filme achou por bem, em uma cena de terror, deixar a blusa dela, a blusa de botões aberta, e propositalmente a personagem sem sutiã.
Porque os seios dela estão sutilmente à mostra enquanto ela sofre e chora e sofre e se esguela para não morrer. E aí a gente relaciona isso diretamente com a pornografia. Porque na pornografia se naturaliza o sofrimento da mulher no ato sexual em detrimento do prazer do homem. É isso. Nossa, mas não tem nada a ver o filme de terror com a pornografia. Tem, porque um corrobora o outro. E aí a gente precisa entender como essa estrutura é construída, como o sistema usa diversas artimanhas, diversos recursos para construir a ideia de que a mulher sofrendo, ela mesmo assim pode dar prazer para o homem. E aí a gente volta para o caso do estupro. A mulher estava numa mesa de cirurgia, fazendo uma cesárea. De onde o anestesista estava, o resto da equipe médica não via o que ele estava fazendo diretamente, porque tinha aquela divisão. As enfermeiras, a equipe médica não via o que ele estava fazendo necessariamente. Mas ele tinha plena visão de que a mulher estava passando por uma cirurgia. Do ângulo e do local que ele estava, em pé ali, ele tinha plena visão de que a mulher estava passando por uma cirurgia. Ele via a mulher aberta, passando por uma cirurgia. E aí as pessoas falam, nossa, que monstro, que cruel, mesmo vendo a mulher aberta, com o ventre aberto para dar à luz a uma criança. Mesmo com aquela cena de sangue e instrumentos cirúrgicos, a mulher, o cara teve... O cara se excitou, o cara ficou excitado sexualmente. Como pode? Nossa, um monstro. Não, não é um monstro. É o rapaz que passa por você no elevador e dá bom dia. É o médico que posta uma foto na rede social. Viva a medicina, medicina por amor. E você curte e pensa, nossa, que bacana, estudou tantos anos pra isso. É o cara que passa por você e é gentil na fila do supermercado. E por que a gente não consegue pensar nesses caras legais como violentos? E por que eles não se enxergam como estupradores? Porque é uma cultura para naturalizar tudo isso. Eu que sou mulher, assisto um filme desse de terror com a mocinha lá seminua, sofrendo, chorando enquanto é objetificada, sutilmente. Se eu não tenho um senso crítico aguçado para identificar essa construção naquela cena, aquilo passa por mim. Eu vou achar só que quiseram evidenciar o corpo escultural da atriz e bolhufas, passa. Se eu sou um homem, eu começo a internalizar de que mesmo a mulher sofrendo, chorando em desespero e agonizando, ela ainda pode me servir sexualmente. É isso. E aí as coisas passam pela gente, elas não são por acaso, elas nos atravessam e elas vão nos moldando para que a gente comece a achar normal. E eu falava isso hoje cedo, né? A cultura, os costumes, a mídia, tudo isso nos atravessa e nos molda. Nós não seríamos os mesmos, se não teríamos a mesma personalidade se a gente tivesse nascido e sido criado em outro lugar do mundo, porque a cultura nos atravessa e isso nos molda. Então, quando eu assisto um filme nesse sentido e eu não me questiono e simplesmente internalizo aquilo, eu tô me moldando, seguindo aquele parâmetro. Nossa, Ali, não, nada a ver. Tem tudo a ver, gente. Não, mas eu nunca estuprei uma pessoa. Nunca senti tesão com uma mulher sofrendo. Mas você está sendo induzido a isso. E em alguma medida, isso acontece. Se não com a mulher à beira da morte, mas acontece com pornografia, que eu já citei. Que é a reprodução disso em um outro grau. Entendem? Então, são pontos... É como eu disse, não é um caso isolado. Infelizmente, não é um caso isolado. Eu me sinto violada, claro. Inúmeros casos de médicos que violentam pacientes. Inúmeros. E
é uma discussão que eu quero trazer com mais calma pra cá, mas quando a gente fala da necessidade de termos mulheres nesses espaços, é pra gente se proteger. É porque eu não sei se o cara vai se aproveitar de mim. E ele pode se aproveitar e eu nem perceber. Entende? Então a gente precisa de mulheres não só pra sermos superiores. Não é isso. A gente precisa de mulheres nesses espaços pra garantir a nossa integridade física. Tal qual já foi comprovado na pesquisa que eu citei um pouquinho anteriormente. E é isso. Essa live, ela é apenas um desabafo, tá? E que eu queria compartilhar com vocês esses pontos, porque é realmente ligando pontos. As coisas, elas se repetem. Elas não acontecem por acaso, elas acontecem porque isso é implantado. E a gente precisa começar a perceber que o estuprador, ele não é um monstro que sai do matagal com a faca na mão e um capuz na cabeça. É uma pessoa que está ao seu lado e que acha isso normal e natural. E que talvez a gente sofra essa violência e ache normal e natural, porque não é fácil identificá-la. Ela se manifesta de maneiras muito sutis. Então, essa live é só para eu desabafar e para eu compartilhar com vocês esses pontos e essas relações com outros casos e outras situações que eu fiz imediatamente quando eu vi esse caso. E eu achei necessário compartilhar, porque a gente precisa começar a saber. A gente precisa aprender a identificar essas coisas. Para quando surgirem notícias e casos e situações, a gente consiga relacionar isso com as violências que nós já vimos, para que a gente consiga nomeá-las. Eu sempre falo isso aqui, né? A gente precisa nomear as situações e as violências. Quando a gente vê um médico estuprando uma mulher na mesa de cirurgia, a gente precisa lembrar que na faculdade de medicina os médicos estão fazendo piadas machistas. A gente precisa lembrar que na mídia as mulheres são colocadas só como um corpo para serem estuprados. E que tudo isso tem relação, e que tudo isso são recursos para a construção de uma percepção sobre a mulher. De que as mulheres existem para serem dominadas. Nada disso é por acaso, e a gente precisa começar a relacionar essas informações que a gente tem acesso, para que a gente consiga entender por que isso acontece. O cara não estupra porque ele é um monstro, porque ele é um doente. Ele estupra porque há uma construção, há uma estrutura social que corrobora para que isso aconteça, né? Vejamos a forma como ele foi preso. Com muita tranquilidade, e ele ainda fez cara de surpresa, né? Foi levado sem nenhum empurrão. De uma maneira muito polida, até. E é isso. Mas as enfermeiras precisaram gravar uma prova extremamente explícita do que ele fazia, porque se elas tivessem reportado apenas as suspeitas dela, isso não ia ser averiguado. E ele ainda ia sair de bonzinho. Então a gente precisa começar a refletir sobre essas coisas. A refletir e a observar como as coisas se repetem, porque isso é estrutural. Como as coisas, elas acontecem agora, passam e daqui a pouco acontecem de novo. Com outro verniz, mas continuam acontecendo. E é isto. Depois conversamos mais sobre essas questões. Um beijo e até mais.